Você já olhou para uma criança brincando e sentiu uma pontada de inveja? Não daquela leveza ingênua, mas daquela ousadia sem limites, do riso que desafia regras, da imaginação que ignora o não pode, do corpo que se move sem a prisão, da vergonha. Pois saiba, essa não é a nostalgia de uma pureza perdida, é o luto por uma força que lhe foi roubada. A sociedade não teme a inocência das crianças. Teme seu instinto criativo selvagem. Aquele que questiona, quebra, inventa e transgride antes mesmo de aprender a palavra obediência. Desde o primeiro cala a boca até o isso não é coisa de gente grande, você foi ensinada a acreditar que amadurecer é diminuir-se. Que a vida adulta exige abdicar daquela chama que fazia você dançar sem música, pintar fora das linhas, rir alto demais. Mas Nietzsche lhe diria, isso não é crescimento, é castração. A moral dos fracos, aquela que domina nossa cultura, não quer seres humanos inteiros, quer funcionários dóceis, repetidores de fórmulas. Sua criança interior não é um resquício de fragilidade a ser superado, mas um vulcão adormecido de vontade de potência. Quantas vezes você ouviu que criatividade não paga contas, que sonhar é coisa de criança? Esse é o veneno que transforma artistas em burocratas, filósofas em secretárias, guerreiras em esposas obedientes. A sociedade não corta as asas por acidente. É projeto. Porque um ser humano que lembra de sua força criativa original é o perigoso. Ela questiona hierarquias, rejeita dogmas, recusa-se a servir. Olhe para os gênios da história. Os que mudaram o mundo foram justamente os que não se deixaram domesticar. Van Gogh não pintou girassóis para agradar críticos. Frida Kahlo não se curvou aos padrões de beleza. E você, por quem está se deixando podar? Mas eis o paradoxo. Essa mesma sociedade que adora falar em cura da criança interior tem pavor do que ela realmente significa. Não querem que você relembre sua verdadeira essência. Querem que você compre um kit espiritual de autoajuda, com meditações guiadas e afirmações positivas que mantêm a rebeldia sob controle. A cura real não vem de abraçar árvores, mas de encarar o monstro que te prende. A educação que lhe ensinou a duvidar de si mesma, a religião que lhe fez temer seu próprio corpo, a cultura que transformou seu ímpeto em culpa. Você quer mesmo curar sua criança interior? Então pare de buscá-la em mantras e comece a arrancá-la das garras do mundo. Ela não está escondida num passado idílico. Está sufocada sob camadas de dever ser, não pode, isso não é para você. E para resgatá-la, você não precisará de delicadeza, mas de coragem brutal. Porque aquela criança que dançava nua na chuva não era frágil, era forte demais para um mundo que prefere seres humanos obedientes. A pergunta que Nietzsche lhe faria é esta: você tem a audácia de deixar essa criança quebrar tudo de novo? Não para voltar a ser ingênua, mas para reivindicar a ferocidade que lhe foi negada. Porque só há um tipo de cura digna desse nome, a que queima as correntes e ressuscita o fogo que nunca deveria ter sido apagado. O caminho não é retroceder, mas transcender, levar aquela força intocada pelo mundo e fundi-la com a mulher que você se tornou. Não para ser como uma criança, mas para ser além do que lhe permitiram ser. Você já sentiu aquilo? Um rugido engasgado na garganta? Um instinto afiado que a sociedade insiste em chamar de histeria? Pois eu lhe digo, esse não é um defeito a ser corrigido. É o seu poder selvagem tentando romper as correntes. Durante séculos, ensinaram às mulheres que sua força era perigosa, que sua fúria era desequilíbrio, que sua sexualidade era pecado. Mas Nietzsche rasgaria esse véu de mentiras com um sorriso dionisíaco. O que chamam de natureza feminina não passa da domesticação de algo muito mais profundo, muito mais assustadoramente vivo. Pense nas deusas esquecidas, não nas virgens de olhos baixos,
mas nas devoradoras, nas bacantes que dançavam até despedaçar carne, nas feiticeiras que comandavam tempestades, nas guerreiras que governavam tribos inteiras. Essas não eram figuras de doçura maternal, eram forças da natureza em forma humana. E é essa energia que ainda pulsa em você, por mais que tentem convencê-la do contrário. A moral dos fracos, aquela que Nietzsche desmascarou, não teme a mulher frágil, teme a mulher que não pede licença para existir em toda a sua plenitude. Quantas vezes lhe disseram que mulher de verdade é paciente, compreensiva, abnegada, que um bom coração feminino perdoa infinitamente? Isso não é virtude, é armadilha. Transformaram a compaixão em obrigação, a ternura em servidão. Enquanto os homens eram ensinados a conquistar, as mulheres eram treinadas para aguardar. Mas digo-lhe, sua essência verdadeira não é essa sombra pálida de sacrifício. É a tempestade que varre planícies, o fogo que renova florestas, o caos criativo que dá à luz não apenas filhos, mas novos mundos. Olhe ao redor hoje, veja como celebram a feminilidade desde que ela permaneça inofensiva. Podem aceitar que você seja forte, desde que seja forte como uma mãe, que seja poderosa, contanto que use saltos altos e sorriso diplomático. Que fale, mas nunca grite, nunca escandalize, nunca demolha. Essa é a mentira suprema, que você pode ser livre sem ser perigosa. Mas eis a verdade que fará seus ossos estremecerem. Toda vez que você sufocou um impulso criativo para ser racional, reprimiu sua raiva para não ser amarga, disfarçou sua ambição para não assustar, você traiu sua essência dionisíaca. A cura não virá de abraçar os grilhões, mas de arrancá-los com as próprias mãos, porque o feminino indomado não é bonitinho, é assustadoramente belo, como um vulcão ou um tigre à noite. Nietzsche lhe perguntaria: quantas máscaras você ainda usa para que os fracos não tremam diante de sua luz? Quantas vezes diminuiu seu brilho para caber nos espelhos distorcidos que lhe deram? A verdadeira revolução não está em exigir igualdade num jogo corrupto, está em incendiar o tabuleiro, em lembrar que antes de ser boa esposa, boa mãe, boa menina, você é força cósmica em forma humana. E quando essa compreensão lhe atingir como um relâmpago, você finalmente entenderá. Não está aqui para ser aceita, mas para transcender. Para deixar sair não a mulherzinha que esperam, mas a deusa que sempre esteve lá, feroz, criativa, insubmissa. Você já se pegou buscando aquela fórmula mágica de amor próprio? Aquela que promete cura sem dor, transformação sem luta, renascimento sem a morte do velho? Desperte. Nietzsche rugiria em seus ouvidos. Essa busca por consolo fácil não passa da mais covarde das ilusões. A verdadeira autocura não vem de mantras doces e banhos de lua, vem do mergulho cruel e necessário nas próprias entranhas, da coragem de encarar o monstro que você mesmo alimentou por anos. A indústria do bem-estar vem de uma mentira perigosa, que basta aceitar-se para ser livre. Mas eu lhe pergunto, que valor tem uma aceitação que não passa pela forja ardente da verdade? Você não precisa de abraços vazios, precisa de um espelho que mostre suas cicatrizes sem piedade, porque suas feridas não são acidentes, são lições que você teima em não aprender, são portas que se recusa a abrir. E enquanto buscar atalhos, continuará tropeçando nos mesmos abismos. Quantas vezes você já repetiu "eu me amo" enquanto continuava se traindo? Quantas vezes se encheu de cristais e óleos essenciais para não encarar o vazio que grita dentro de você? Essa não é autocura, é autoengano. Nietzsche lhe diria: só existe um caminho para a verdadeira transformação. O caminho que passa
pelo deserto da solidão, pelo fogo da autocrítica, pelo gelo do autoconhecimento mais brutal. Olhe para os grandes curadores da alma, os verdadeiros artistas, os filósofos, os místicos. Todos eles passaram pela noite escura. Van Gogh não pintou girassóis em dias felizes. Pintou na tormenta de sua loucura. Frida Kahlo não criou a partir do conforto, criou a partir da agonia. E você, ainda espera florescer sem antes apodrecer? Aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Sua cura começa exatamente onde você mais resiste a olhar. Naquela memória que você enterrou viva, naquela raiva que disfarça de perdão, naquela fraqueza que maquia de força. Enquanto você tratar seus demônios como inimigos a serem exorcizados e não como mestres a serem escutados, continuará andando em círculos. Mas eis o paradoxo supremo. Quando você finalmente tiver a coragem de se ajoelhar diante de suas sombras, será o momento em que verdadeiramente se erguerá. Porque a cura real não vem da luz que nega a escuridão, vem da escuridão que, compreendida, se transforma em luz. Nietzsche lhe perguntaria: até quando você vai preferir as muletas do conformismo ao voo doloroso e glorioso da autossuperação? Até quando vai trocar o ouro da verdade pelo bronze barato das ilusões reconfortantes? A escolha é sua. Continuar se anestesiando com placebos espirituais. Ou encarar de frente o único caminho que vale a pena percorrer. Aquele que leva ao centro de si mesmo, por mais assustador que esse território possa ser. Lembre-se, a fênix só renasce porque primeiro teve coragem de arder. E você? Quando enfim permitirá que suas ilusões sejam consumidas pelo fogo da verdade? Você já sentiu o chamado daquele antigo fogo criativo, apenas para ser paralisada por vozes que sussurram: isso não dá futuro, você não é boa o suficiente, cresça e enfrente a realidade? Pois saiba que essas não são verdades, são correntes. Correntes forjadas pelos ídolos que você foi ensinada a adorar. O Deus da segurança, o altar da normalidade, a religião do assim que as coisas são. Nietzsche lhe diria com um sorriso provocador: sua criança interior não está perdida, está aprisionada. E só há um caminho para libertá-la: a destruição sagrada de todos esses falsos deuses. Imagine por um momento a cena mais violenta e mais bela possível. Você, com as próprias mãos, demolindo cada parede que construíram ao redor da sua essência. Não é bonito, não é organizado, é caos puro, o mesmo caos que precede toda a criação verdadeira. Porque eis o segredo que ninguém quer admitir. Você não encontrará sua criança interior fazendo meditação guiada ou escrevendo em diários bonitinhos. Você a encontrará no meio dos escombros de tudo que lhe disseram que você deveria ser. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não sou do tipo que... Quantos talentos você enterrou porque isso não combina com sua imagem? Cada uma dessas é uma corrente, um ídolo que você mesma ajudou a erguer. E agora eles te olham de seus altares, exigindo sacrifícios diários de sua autenticidade. Mas o que aconteceria se você tivesse a coragem de derrubá-los? Se pegasse o martelo, como Nietzsche sugeriu, e esmagasse cada você deveria, cada o que vão pensar, cada mas sempre foi assim? Aqui está a verdade que dói. Sua criança criativa não quer segurança. Ela quer viver. E viver, verdadeiramente viver, exige que você se torne tanto a tempestade quanto o barco. Que você abrace o caos da destruição criativa, aquele momento terrível e sublime entre o que foi e o que está por nascer. Todos os grandes artistas conhecem esse terror. Todos os verdadeiros criadores dançam nessa linha tênue entre a loucura e a genialidade. E você, quando vai parar de pedir permissão para existir? Olhe para trás, para aquela versão mais jovem de você mesma. Ela não queria ser salva, queria ser livre, livre para criar sem desculpas, para errar gloriosamente, para manchar,
as mãos com a tinta de sua própria alma. E agora, você está preparando o terreno para que ela volte ou construindo mais muros para mantê-la afastada? Nietzsche lhe perguntaria: que tipo de criatura você será quando todos os ídolos tiverem caído? Quando não houver mais máscaras a usar, expectativas a cumprir, papéis a desempenhar. Esse momento de puro terror e pura possibilidade é o único lugar onde sua essência verdadeira pode finalmente respirar. O caminho não é reconstruir a criança que você foi, mas deixar que ela renasça na mulher que você se tornou. Não como nostalgia, mas como força viva. Não como memória, mas como chama criativa. Isso exige coragem. Exige que você abrace o caos da transformação. Mas eu lhe prometo, no centro do furacão, você encontrará não o vazio, mas o núcleo incandescente de quem você realmente é. A escolha é sua. Continuar decorando os altares dos velhos deuses, ou pegar o martelo e começar a dança selvagem da criação. O mundo já tem suficientes seguidoras obedientes. O que ele precisa é de mais mulheres dispostas a serem tempestades com pernas. Olhe nos olhos da sua dor e diga a ela: obrigada. Não aquela gratidão superficial de autoajuda barata, mas o reconhecimento feroz de quem entende que foi nas fornalhas da adversidade que seu aço foi temperado. Nietzsche lhe diria com aquele olhar penetrante: parar no coitadinha de mim é trair todas as vezes que você sobreviveu quando deveria ter quebrado. Suas cicatrizes não são marcas de derrota. São medalhas de guerra que provam sua capacidade de transformar veneno em poder. A sociedade adora uma vítima, alimenta-se de histórias de sofrimento passivo. Mas eu lhe pergunto, que força você está dando aos que a feriram ao continuar se definindo por suas feridas? O verdadeiro poder não está no que fizeram com você, mas no que você decidiu fazer com o que fizeram com você. Cada lágrima que você não enxugou, mas transformou em combustível. Cada traição que você não apenas perdoou, mas usou como lição. Cada porta fechada que se tornou o impulso para arrombar janelas. Quantas vezes você já se pegou repetindo mentalmente aquela história onde você é a frágil protagonista, sofrida? Que tal reescrever o roteiro? Em vez da heroína que foi atingida, a deusa que absorveu os golpes e os devolveu como sabedoria. Porque há uma diferença abissal entre reconhecer sua dor e se definir por ela. A primeira é honestidade, a segunda é prisão. Mas atenção, isso não é sobre negar o sofrimento, é sobre recusar-se a ficar paralisada nele. Nietzsche não diria que sua dor é ilusória. Diria que ela é sua melhor professora, se você tiver a coragem de olhá-la nos olhos sem desviar o olhar. As maiores forças da sua vida não vieram dos dias fáceis, mas daqueles que quase te quebraram e não conseguiram. Olhe para trás com novos olhos. Aquela traição não te enfraqueceu, te mostrou quem merecia seu amor. Aquele fracasso não te diminuiu, te ensinou resiliência. Aquele abandono não te definiu, te libertou para encontrar sua própria completude. O que chamamos de machucar foi, na verdade, o universo nos esculpindo através de marteladas brutais. E agora você tem a escolha: se ver como a estátua danificada ou a obra-prima em progresso. Aqui está o segredo que ninguém te conta, sua vontade de potência, aquela força vital que Nietzsche tanto celebra, não nasce nos momentos de paz, mas nas batalhas que quase te derrotaram. E agora ela pulsa em você, esperando apenas sua decisão de parar de contar a história como vítima e começar a narrá-la como vencedora. Nietzsche lhe perguntaria: quando você vai parar de colecionar simpatias e começar a exigir respeito? Quando vai trocar o papel de sobrevivente pelo de senhora do seu próprio destino? Porque o mundo não precisa de mais histórias tristes.
Precisa de exemplos vivos de transformação radical. A escolha final é sua: continuar carregando suas feridas como muletas ou forjá-las em armas. Uma coisa é certa: você já provou que pode sobreviver ao inferno. Agora, o que fará com todo esse fogo que carrega dentro de si? Imagine uma deusa que não se contenta em ser adorada, que exige ser vivida, que não se curva aos altares, mas os incendeia. Essa é a essência dionisíaca do feminino que Nietzsche celebraria. Não a mulher domesticada pela moral de rebanho, mas a força primordial que dança entre a criação e a destruição, entre o êxtase e a dor. Enquanto o mundo insiste em reduzir o feminino à doçura maternal ou à sedução calculada, a verdadeira deusa dionisíaca ri dessas caricaturas, pois conhece seu poder infinitamente mais vasto e perigoso. Você já sentiu aquela pulsação ancestral quando a lua está cheia? Quando seu corpo parece conter oceanos e sua mente constelações inteiras? Isso não é histeria. É o chamado da sua natureza dionisíaca, aquela que recusa ser enjaulada em papéis sociais estreitos. Nietzsche reconheceria imediatamente essa força, a mesma que moveu as bacantes a dançarem até o transe, as profetisas a falarem verdades inconvenientes, as artistas a criarem beleza a partir do caos. Não é por acaso que a cultura patriarcal temeu tanto o feminino selvagem. Ele é a encarnação viva do princípio que tanto amedronta os fracos, a união indissolúvel entre vida e morte, entre ordem e caos. Mas olhe ao seu redor hoje. Veja como tentaram castrar essa potência, transformando o sagrado feminino em chá de camomila e banho de lua comercial. Enquanto isso, sua deusa interior clama por expressão autêntica, não através da delicadeza performática que esperam de você, mas na fúria criativa que queima todas as máscaras. Porque o verdadeiro feminino dionisíaco não pede licença para existir. Ele simplesmente é, em toda a sua glória terrível e sublime. Quantas vezes você reprimiu uma verdade porque não ficaria bem? Quantas obras deixou de criar por medo de parecer demais? Cada uma dessas autocensuras foi um sacrifício de sua essência no altar da mediocridade alheia. A deusa dionisíaca não negocia sua natureza. Ela a impõe, não através da violência bruta, mas da irresistível autenticidade que derruba. Aqui está o paradoxo que libertará você. Somente abraçando plenamente seu poder de destruição, você acessará sua capacidade máxima de criação. Como as fênixes que renascem das cinzas, as mulheres verdadeiramente livres são aquelas que não temem queimar os próprios mitos limitantes. Nietzsche entenderia perfeitamente esse processo, ele que celebrou a necessidade de destruir para criar valores mais altos. E agora, enquanto você lê estas palavras, algo dentro de você já começa a se agitar. Não é rebeldia adolescente. É a sabedoria ancestral daquela que sabe que seu lugar não é atrás, não é ao lado, mas à frente de seu próprio destino. A deusa dionisíaca em você não quer ser salva, quer ser liberta em toda sua perigosa e necessária plenitude. Nietzsche lhe perguntaria: até quando você vai continuar bebendo o vinho aguado das expectativas alheias, quando poderia estar fermentando seu próprio néctar divino? O chamado não é para a revolução política, é para a revolução existencial, que começa no momento em que você olha no espelho e reconhece finalmente a deusa que sempre esteve ali. O mundo precisa desesperadamente do feminino dionisíaco, não do que acalenta, mas do que transforma, não do que obedece, mas do que cria, não do que serve, mas do que lidera. E esse feminino começa e termina em você. A questão que permanece é: você terá a coragem de deixá-lo fluir sem desculpas? Você já parou para contar quantas vezes por dia assassina seus próprios desejos no altar do "isso não é coisa de mulher"? Cada vez que você se força a sorrir quando quer gritar,
que diminui sua ambição para não intimidar, que troca sua verdade por aceitação, está cometendo um pequeno suicídio existencial. Nietzsche olharia para essa situação com um misto de compaixão feroz e desprezo. Compaixão pela sua alma aprisionada, desprezo pelas correntes que você mesma ajuda a manter apertadas. A tirania dos papéis de gênero não é imposta apenas pela sociedade, é perpetuada por cada um de nós, que continua repetindo assim que as coisas são, em vez de perguntar assim quem disse que deve ser. Pense na última vez que você se pegou agindo não por vontade, mas por obrigação ao papel que lhe foi atribuído. Aquele momento em que calou uma opinião para não parecer agressiva, em que abriu mão de um desejo para não ser egoísta, em que diminuiu sua luz para não ofuscar os homens ao redor. Esses não são gestos inocentes, são atos de autonegação que, somados, formam uma vida de mentira. E o preço? Sua essência autêntica, sufocada dia após dia sob toneladas de deveria, convém, e é assim que se faz. Mas eis o segredo explosivo que ninguém quer que você descubra. Esses papéis não são leis naturais, são invenções humanas, tão arbitrárias quanto a moda de uma temporada e igualmente descartáveis. Nietzsche lhe diria com aquele sorriso provocador: Deus está morto, e esses papéis de gênero deveriam ter morrido com ele. Porque no momento em que você percebe que feminilidade e masculinidade são apenas fantasias coletivas, todo o castelo de cartas começa a desmoronar. A libertação começa com um ato simples e radical: perguntar: quem disse? Cada vez que escutar um "isso não é coisa de mulher". Quem disse que sensibilidade é fraqueza? Quem disse que ambição é masculina? Quem disse que seu valor está em ser dócil, disponível, consumível? Rastreie essas vozes até sua origem, e você encontrará não a verdade, mas o medo. Medo de mulheres que são donas de si. Medo de homens que não precisam dominar. Medo de um mundo onde as pessoas simplesmente são, em vez de representar. Aqui está o desafio nietzschiano. Em vez de lutar por igualdade num jogo cujas regras foram feitas para oprimir, que tal incendiar todo o tabuleiro? Em vez de pedir permissão para existir, que tal simplesmente existir em toda a sua complexidade? Gloriosa e contraditória? O caminho não é se adaptar aos papéis, mas transcender a própria ideia de papéis. Porque você não é um personagem num roteiro escrito por outros. É a autora de sua própria mitologia. Nietzsche lhe perguntaria: quantas versões de você mesma já morreram antes mesmo de nascer, sacrificadas no altar do "isso não é apropriado"? Quantos talentos você enterrou? Quantos desejos negou? Quantas verdades silenciou para caber num molde que nunca lhe serviu? A hora é agora de cometer o assassinato mais libertador da sua vida. Matar o dever ser para dar à luz o quero ser. Não através de um ato de violência contra os outros, mas de um ato radical de amor por si mesma. E quando esse novo ser nascer, selvagem, indomado, verdadeiro, você finalmente entenderá que valeu cada instante da luta. O mundo não precisa de mais mulheres que se encaixam. Precisa de mulheres que se expandem. A escolha, como sempre, é sua. Continuar vestindo as máscaras que lhe deram, ou encarar o espelho e finalmente conhecer o rosto que estava escondido por trás delas o tempo todo. Há uma revolução escondida no riso que você engole quando não é apropriado, na gargalhada que explode quando tudo deveria ser sério, na careta que faz para o espelho quando ninguém está vendo. Nietzsche sabia disso melhor que ninguém, que o riso desbancado da criança é a arma secreta contra a tirania da vida adulta, contra essa máscara de seriedade que nos obrigam a usar como se fosse sinônimo de maturidade. Quando foi que começamos?
a acreditar que crescer significava abandonar a capacidade de rir da própria tragédia? Observe uma criança diante do absurdo do mundo adulto. Ela não chora, ela ri. Ri das contradições, das regras sem sentido, das pomposas seriedades que nós, adultos, defendemos como se fossem leis divinas. Essa não é ingenuidade, é sabedoria crua. A mesma sabedoria que permitia a Nietzsche zombar das verdades sagradas, da moral tradicional. Seu riso não era fuga, mas confronto. Uma forma de dizer: não levo vocês a sério, a todos os ídolos que querem nos governar. Quantas vezes hoje você engoliu um riso que queria explodir? Quantas situações absurdas você encarou com gravidade só porque assim é que se faz? Cada vez que você faz isso, está traindo aquela parte de você que sabe no fundo que o rei está nu, que os títulos pomposos não significam nada, que as regras sociais são tão frágeis quanto um castelo de areia. Sua criança interior não chora diante disso, ela dá risada. E nessa risada está a semente da verdadeira libertação. Mas atenção, esse não é o riso nervoso da submissão, nem o sorriso falso da conveniência social. É o riso que vem do reconhecimento de que tudo isso, as pressões, as expectativas, as máscaras, é fundamentalmente ridículo. O mesmo riso com que Dionísio encararia nossa pretensão de levar a vida tão a sério. Quando você recupera essa capacidade, algo mágico acontece. Os problemas não desaparecem, mas perdem o poder de te dominar. As críticas não doem mais tanto. Os fracassos se tornam piadas internas que só você entende. Experimente. Na próxima vez que a vida tentar te sufocar com sua seriedade opressora, ria. Ria das suas próprias falhas, das expectativas impossíveis, da arrogância dos que se levam demasiado a sério. Esse riso será seu ato mais revolucionário, porque enquanto eles tentam te controlar através do medo e da culpa, você estará lá, rindo como uma criança que descobriu o segredo sujo por trás do espetáculo. Nietzsche lhe perguntaria: até quando você vai continuar levando a sério um jogo cujas regras foram feitas para te oprimir? A criança que você foi sabe a resposta. Ela está aí, esperando você parar de fingir que não vê o absurdo em tudo isso. O riso é a porta de saída da prisão da seriedade adulta. Você tem coragem de usá-lo. Você foi ensinada que amar a si mesma seria um caminho suave de aceitação. Mas eu venho lhe dizer a verdade nua e crua. Amar-se é declarar guerra. Guerra contra todos os que tentaram lhe dizer quem você deveria ser. Guerra contra as vozes internalizadas que sussurram: você não é suficiente. Guerra até mesmo contra aquelas partes de você que ainda acreditam nas mentiras. Nietzsche sabia disso profundamente. Não há transformação sem conflito, não há renascimento sem antes atravessar o fogo da batalha interior. Pense na última vez que você se pegou pedindo permissão para existir, para ocupar espaço, para dizer não. Cada um desses momentos foi uma pequena rendição, um território abandonado para o inimigo. Mas quem é esse inimigo, afinal? Não são apenas os outros, é principalmente a versão de você mesma que aprendeu a se curvar antes de ser quebrada. A que trocou sua autenticidade por migalhas de aprovação. A que ainda treme diante da possibilidade de ser inteira, sem desculpas, sem reduções. Aqui está o segredo que ninguém conta. Seu amor próprio será medido não pelos elogios que aceita, mas quantas vezes você já se viu diante do espelho, pronta para finalmente se afirmar, apenas para recuar no último momento. Esse instante de hesitação, esse é o campo de batalha. E cada vez que você escolhe a comodidade em vez da verdade, está perdendo terreno na guerra mais importante da sua vida. Mas atenção, esta não é uma guerra de agressão, mas de libertação.
Você não está lutando para destruir os outros, mas para resgatar a si mesma das garras de tudo que tentou defini-la. Nietzsche lhe diria: seu maior adversário não está fora, mas dentro. É a sombra da mulher que você poderia ter sido se tivesse ouvido menos os outros e mais a si mesma. Essa sombra te persegue em cada sonho adiado, em cada desejo negado, em cada quem eu penso que sou para querer mais. Agora olhe para trás e veja quantas fortalezas internas você já entregou sem luta, quantas vezes capitulou antes mesmo do combate começar. O amor verdadeiro por si mesma exige que você reconquiste cada centímetro desse território perdido, não com violência contra os outros, mas com feroz determinação de não mais trair a si mesma. Nietzsche lhe perguntaria: que tipo de soldado você será nesta guerra? A que recua ao primeiro sinal de conflito ou a que avança mesmo sabendo que sairá ferida? Porque uma coisa é certa: as cicatrizes dessa batalha serão mais honrosas que qualquer medalha de boa menina que você já recebeu. O caminho está claro. Pegue suas armas, sua verdade, sua coragem, sua recusa em se diminuir e marche. O mundo já tem suficientes mulheres pacificadas. O que ele precisa é de mais guerreiras dispostas a lutar pela própria alma. A questão que permanece é: você está pronta para essa revolução íntima? Chegamos ao ápice desta jornada e Nietzsche sorri, pois sabe que a verdade mais profunda sempre vem como um golpe. Você não encontrará sua luz fugindo da escuridão, mas mergulhando nela até transformá-la em chama. Todo esse caminho que percorremos não foi sobre encontrar sua essência feminina, mas sobre forjá-la no fogo de suas próprias batalhas internas. A grandeza que você busca não está no conforto da autoajuda pasteurizada. Está no cauldron ardente, onde sofrimento se transmuta em poder, onde dor vira arte, onde suas cinzas se tornam asas. Você quer mesmo brilhar? Então prepare-se para arder, para deixar consumir todas as versões falsas de si mesma que colecionou como defesa, para assistir com olhos abertos à morte de tudo que você pensou ser, apenas para descobrir o que realmente é. Esse é o segredo que todas as grandes almas conhecem. O fênix só renasce porque primeiro teve a coragem de virar pó. Sua essência não está escondida atrás de feridas, está no centro delas, esperando que você pare de fugir e, enfim, enfrente o calor transformador. Mas, atenção, isso não é convite ao masoquismo, mas à alquimia existencial. Nietzsche não lhe diria para sofrer passivamente, mas para dominar seu sofrimento, moldá-lo como o ourives molda o ouro bruto. Cada lágrima que você não escondeu, mas transformou em sabedoria. Cada traição que não apenas superou, mas usou como lição. Cada porta fechada que se tornou o impulso para arrombar janelas. Essa é a verdadeira transmutação. Não a negação da dor, mas sua elevação a algo maior. Olhe para trás agora, para todas as partes deste vídeo que sacudiram algo dentro de você. Cada incômodo, cada reconhecimento, cada verdade que fez seu coração acelerar. Esses são os primeiros sinais do fogo que já começa a queimar. E agora você tem uma escolha: apagá-lo com distrações e justificativas, ou alimentá-lo até que consuma tudo que não é essencial. Se estas palavras ecoaram em você como um chamado, então compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem. A revolução começa quando paramos de sussurrar e começamos a ecoar. Inscreva-se no canal O Último Pensador e ative o sininho para não perder nossos próximos encontros. Porque esta é apenas a primeira de muitas jornadas filosóficas que faremos juntas. E agora, com Nietzsche como nosso guia irônico e sábio, eu lhe deixo com uma última pergunta. Que tipo de fogo você escolherá ser?
a chama discreta que se contenta em iluminar cantos seguros. Ou o incêndio que transforma paisagens inteiras,